Muitas vezes estamos jogando um jogo que tem uma história redondinha, amarradinha e ficamos nos perguntando por que não tem um filme desse jogo tão maravilhoso? Um filme desse jogo seria incrível. Quer dizer, às vezes não. E foi com isso em mente que em 2022 Uncharted foi lançado, que prometeu trazer a mesma qualidade dos games agora para as telonas, tendo como ator principal o Tom Holland interpretando o carismático Nathan Drake. Hoje eu vou falar sobre este filme, contar a história dele e ir dando meus pitacos aqui e ali, não pode faltar, né? Mas antes, vocês já sabem, não esquece de deixar o like se gostarem do conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum resumo maravilhoso aqui do canal e muitos outros conteúdos também perfeitos, né? Se ajeitem aí na cadeira, fiquem bem confortáveis e simbora falar de Uncharted Fora do Mapa. O longa de 2022 foi dirigido pelo Ruben Fleischer, de Zumbilândia e também de Venom, e com roteiro de Rafael Judkins, que roteirizou alguns episódios de séries como Agentes da S.H.I.E.L.D. e também Chuck, juntamente com a dupla Art Mancuso e Matt Holloway, que juntos roteirizaram alguns filmes como Homem de Ferro e também Transformers: O Último Cavaleiro. E nós já começamos este filme de Uncharted com uma ação frenética. Nathan Drake está preso em uma espécie de caixa de mantimentos do lado de fora de um avião. Ele consegue ir escalando e lutando contra os seus inimigos até que finalmente ele chega no avião, quando é mais uma vez jogado para fora, só que dessa vez isso é feito quando ele é atropelado por um carro. E já nesse começo é interessante pontuar, né, que esse filme ele vai emular algumas coisas que acontecem no jogo. Aqui nesse começo nós temos uma clara referência, se eu não me engano, a Uncharted 3, que tem uma cena que é bem parecida com essa do filme. Eu não joguei os Uncharted, né, porque eu tinha Xbox, eu não tinha PlayStation, mas eu lembro de ver bastante detonado ali no YouTube, e essa cena ela ficou realmente bem gravada na minha memória. Então a primeira vez que eu fui assistir esse filme ali, eu já vi essa cena e já logo pensei, não, essa cena é baseada nessa parte do jogo ali, o que é um easter egg aí para os fãs da franquia, né? O filme então nos leva de volta para o passado, no qual nós conhecemos o irmão de Nathan, o Sam. Eles dois invadem um museu ali para roubar o primeiro mapa mundi. Eles conversam sobre a lenda de Magalhães, que tentou dar a volta ao mundo, mas acabou sendo morto, deixando todo o ouro que ele tinha conquistado ao longo desse percurso perdido para sempre. Quando Sam vai fazer ali o lockpicking, o alarme soa e eles acabam sendo pegos pelos seguranças. Como Sam já havia sido pego diversas vezes tentando roubar, a polícia não vai aliviar desta vez, então ele vai acabar sendo preso, deixando o seu irmão Nathan sozinho ali no orfanato em que eles viviam. Mas antes que isso pudesse acontecer, ele resolve fugir, dizendo para o Nathan que um dia ele voltará para buscá-lo, deixando ele com um isqueiro ali que é uma lembrança de família. O garoto então usa um truque ali, colocando o fogo perto de um pedaço de papel que revela uma mensagem oculta do seu irmão. Vamos então para o futuro, no qual nós vemos que o nosso protagonista virou um barman, mas não esqueceu o seu dom das mãos leves. Porém o feitiço ele acaba virando contra o feiticeiro quando um homem chamado Sully rouba a pulseira que ele havia roubado e coloca no bolso dele um cartão ali com o nome dele, com o endereço dele. E vão se acostumando bastante com isso, né, porque esse lance de mãos leves que tem no jogo também, se eu não me engano, ele é levado a sério até demais aqui nesse filme. Então em muitas ocasiões vão ter pessoas ali com mãos leves roubando ali sem ser visto, e muitas vezes também é feito de uma forma bem idiota, né. Outra parada também que eu acho que é importante de pontuar é que o Sully ele é interpretado pelo Mark Wahlberg, né, que por muito tempo foi o queridinho para viver o próprio Nathan Drake, né, porque nos jogos o Nathan ele é um cara mais canastrão, um cara mais sedutor, charmoso ali e tudo mais, enquanto o Tom Holland ele é mais bocó realmente, né, e isso é uma coisa muito interessante de pontuar, porque parece muitas vezes ali ao longo do filme que o Tom Holland ele está mais fazendo uma extensão do papel do Homem-Aranha do que propriamente fazendo ali um personagem novo, Nathan Drake, né. Eu que sou um fã do Tom Holland, acho ele um bom ator, acho que neste filme aqui ele está realmente bem no automático, tá bem mais ou menos ali, só está fazendo algo que deu certo em Homem-Aranha
Homem-Aranha, ele está replicando aqui, fazendo o Nathan Drake, né, o que não é uma coisa muito legal, porque eu não espero que ele seja exatamente como nos jogos, né, se é uma mídia diferente, você pode adaptar o personagem para algo diferente, mas ainda assim, tinha que ser um personagem realmente criado para este filme, não uma extensão de outro personagem dele que deu certo. Porém, as acrobacias são boas demais, né, isso não tem como reclamar. O Nathan vai até o apartamento do homem que o havia roubado para conseguir recuperar o seu espólio, mas o Sully o estava esperando e faz uma proposta irrecusável. Ele diz que estava com o Senna investigando para acharem o ouro de Magalhães, mas que ele acabou sumindo do nada, né? O Senna deu um ghost nele e sumiu do nada. Ele diz que juntos eles podem achar o ouro e de quebra achar o irmão perdido do Nathan, porque ele acredita que o próprio Nathan tem o que é preciso para desvendar os enigmas do diário que os levará até o sonhado prêmio. Além disso também, o Senna ele mandou algumas pistas para o Nathan ao longo da vida dele ali, e tem algumas coisas ali que só o Nathan vai conseguir desvendar. O primeiro passo então dessa aventura é roubar uma cruz, que na verdade é uma chave, porque ela, junto com a cruz que já está em posse do Sully, irá abrir a sala na qual o Terrível 18 escondeu o ouro. E Terrível 18 ali parece o do Tarantino lá, os 8 odiados, né? Esses Terríveis 18 são na verdade pessoas, né, que foram contratadas no passado por uma família antiga chamada Moncada, que queriam se apossar deste ouro. Porém, esses navegantes, né, os piratas Terríveis 18, preferiram esconder o ouro a entregar para esta família. Essa família Moncada é o que há de pior no mundo. Eles financiaram as cruzadas, a Inquisição e também os fascistas do Franco. E agora Santiago Moncada quer se apossar dessa cruz para conseguir chegar até o ouro que ele acredita ser da família dele por direito. A cruz será leiloada, então nossa dupla arma um plano. O Nathan irá cortar a energia, né, criando uma distração enquanto o Sully rouba a cruz. Parece simples, mas na verdade não é. Isso porque o próprio Santiago Moncada está lá para tentar arrematar um valor exorbitante para conquistar a cruz. E junto deles nós temos a mercenária Joe Braddock, que tem um passado amoroso ali com o Sully e está de olho agora nos nossos heróis. Então quando o Nathan se esgueira ali para tentar cortar a energia, ele acaba sendo pego pelos capangas dela. Então começa ali uma cena de porradaria desenfreada ali, muita luta, muita ação e tudo mais. Mas ele precisa criar uma distração antes que Moncada consiga dar o lance final na cruz. Então ele resolve se jogar nos lustres ali, criando toda uma distração, um rebuliço ali que faz as pessoas ficarem meio confusas do que estão acontecendo, que é o bastante para que Sully se disfarce ali de trabalhador ali daquele museu e consiga recuperar a cruz. Recuperar não, ele consegue roubar a cruz, né? Ele sai vazado ali, deixando o garoto à mercê dos seguranças, mas ele consegue escapar deles facilmente ali, porque os seguranças eles não servem de nada nesse filme. A Joe consegue interceptar o homem ali com a cruz, porém como ele estava fantasiado ali de trabalhador, os seguranças resolvem ajudá-lo a escapar com a cruz, né? Não a escapar, mas a levar a cruz em segurança para o local dela. Mal sabem eles que ele estava roubando, né? Quando ele entra dentro do carro, ele se surpreende com o Nathan lá dentro, né? Porque ele não tinha sido pego, e o garoto diz que irá com ele para Barcelona, que é o local onde está escondido a sala dos Terríveis 18. Em Barcelona eles se encontram com Chloe, que é quem realmente tem a posse da outra cruz. Como o Nathan não conhecia ela muito bem, ele acaba dando mole e ela pratica ali mais uma vez as mãos leves e consegue roubar a cruz dele. E aí vocês lembram que eu disse que muitas vezes é feito de uma maneira bem idiota, né? Nesse caso é feito de uma maneira muito pífia esse bagulho das mãos leves. Mas enfim, vamos relevar, né? Nathan e Sully então começam a correr atrás da garota, que consegue chegar até o carro, mas ela acaba desistindo ali de fugir, porque na verdade o Nathan é o único que consegue desvendar o enigma do diário e saber exatamente onde procurar a sala, na igreja de Santa Maria dos Pinheiros. Eles então vão para casa para esperar o momento certo para conseguir entrar dentro da igreja e procurar pela sala. Vemos então que o pai do Santiago Moncada, que é o verdadeiro dono ali daquela fortuna herdada, está querendo se desfazer de todo esse dinheiro, porque é um dinheiro que foi construído totalmente de forma suja. Porém, isso faria com que os esforços de Santiago fossem para o brejo, porque sem dinheiro eles não conseguiriam procurar pelo ouro. Então ele dá um jeito ali de se livrar do seu pai
pai, juntamente com a sua ajudante, a Jo. À noite, nosso trio favorito ali então entra dentro da igreja e começa a procurar pela sala até que o Nathan consegue encontrar ali um local que tem duas fechaduras, indicando que cada uma é para uma das chaves. Não me diga! Nathan e Chloe se preparam para abrir e o Sully diz para eles girar no sentido horário e eles quase morrem, porque na verdade aquilo ali foi um chute do Sully, ele não sabia qual que era o sentido certo exatamente, então ele chutou um dos dois sentidos. E esse filme vai ter alguns momentos de alívio cômico, né? Alguns funcionam, outros não funcionam e alguns são completamente previsíveis. Eu não sei se é a forma como a cena se constrói, mas aqui já dava para saber que quando eles virassem a chave, teria ali uma pegadinha, alguma piadinha, aconteceria alguma coisa, né? Eu não saberia exatamente o que aconteceria, mas dava para ver ali isso vindo. Era previsível realmente, e eu acho que é muito por como a cena se constrói até este ponto, né? Não tem essa quebra de expectativa realmente. Eles então giram para o lado certo desta vez e acham uma passagem subterrânea. Eles vão precisar se separar neste ponto porque, segundo o diário, um deve ir por cima enquanto o outro deve ir por baixo. Como a Chloe decidiu ir por baixo, o nosso protagonista, que já está gamado nela, já está caidinho nela, decide ir junto com ela, enquanto o Sully vai por cima com a outra chave. E também ele vai rastreando o celular ali do Nathan para que eles consigam caminhar sempre juntos ali no mesmo lugar praticamente, né? Mas como nada pode ser fácil, nós vemos que a Jo e seus comparsas estão perseguindo os nossos protagonistas. Enquanto isso, no subsolo, o Nathan e a Chloe vão andando ali trocando uma ideia. A garota fala um pouco sobre o passado dela e de uma decepção que ela teve com o seu pai, porque ela estava ali na margem de um rio e achou ali um monte de pedras preciosas, e ela levou até o pai dela pensando que ele colocaria no museu, que ele faria alguma coisa de bom com aquelas pedras preciosas, só que ele acabou pegando todas essas pedras, fugindo, e ela nunca mais o encontrou. Eles chegam em uma espécie de balada, mas eles conseguem achar o caminho, uma porta com o nome de Inferno, porque no diário dizia que um deveria ir para o inferno enquanto o outro para o céu, e é muito bizarro que eles mantiveram ali a placa que devia ter sido colocada há muito tempo atrás, mas tá tudo bem, né? Mas não vai ser uma tarefa tão simples assim, afinal de contas os capangas da Jo já estão lá na busca dos nossos dois pombinhos, né? O Nathan tenta criar ali uma distração usando fogo, mas o seu isqueiro acaba não funcionando, como muitas vezes vai acontecer no decorrer deste longa. Mas a Chloe pega uma vela ali e consegue criar essa distração, mas não adianta muita coisa, então o Nathan ele resolve sair ali na mão com os capangas, enquanto a Chloe tenta abrir a porta, até que de fato ela consegue abrir a porta e eles dois consigam fugir. Essa porta leva eles para mais um puzzle, e aí eles mexendo ali, futricando nas coisas ali, tentando achar uma saída, eles acabam liberando bastante água. Então o Nathan entende que o Sully precisa usar a chave do outro lado para que eles consigam escapar daquele local com vida. O Sully realmente chega ali na onde ele precisa usar a chave e ele vai tentando quebrar o vidro ali, porém ele acaba sendo interceptado pela Jo, e aí começa mais uma luta, mais um ali ó, pontapé, soco, pescotapa, começa a acontecer um monte de coisa ali. E aí nesse meio tempo o Nathan e a Chloe eles vão tentando achar maneiras ali de tentar escapar, até que finalmente o Sully, que havia já atirado ali no vidro com uma arma de fogo, resolve atirar agora no vidro a Jo, a própria Jo, né? Ele joga o corpo dela ali no vidro, que faz com que o vidro se quebre, ele consiga girar ali a fechadura e assim o Nathan consegue escapar. Só que quando ele chega lá em cima, ele não vê a Jo, e aí ele resolve voltar ali pra água, ele tira ela da água, salvando a garota que estava afogada. Eles então continuam a sua jornada até que chegam em uma sala. Eles utilizam as duas chaves, tanto a que eles estavam em posse já, quanto a do Sully, que o Sully jogou ali para eles conseguir abrir esta porta, depois de relutar bastante, essa que é a verdade. Eles então conseguem adentrar ali na sala dos terríveis 18, ali o local onde deveria haver o tesouro, mas na verdade não tinha tesouro ali, não tinha ouro. O que tinha naquela sala era apenas sal. Acreditando que tudo ali já havia sido perdido, Nathan e a Chloe ficam bem decepcionados, até que no meio ali
uma coisa começa a brilhar ali no meio do sal. O Nathan vai lá, tira aquela coisa do meio do sal e vê que é um mapa que vai levar eles à próxima etapa para achar o tesouro. Mas é neste momento que ele é traído por Chloe, que aponta uma arma para ele e rouba o mapa dele, dizendo que ele não sabe tudo o que houve com o Sam, que ele não sabe realmente o que aconteceu com seu irmão. Ela diz que o Sully não contou a verdade para ele e desmaia o garoto com uma coronhada. Como eu disse, o filme ele tenta emular algumas coisas dos jogos. Toda essa jornada da Chloe e do Nathan me parece algo que funcionaria melhor em um jogo realmente. E eu não digo que aqui não funcione, eu só acho que não tem o mesmo impacto que tem nos próprios videogames. Esses puzzles eles parecem ser algo mais simplificado para que consiga funcionar mais no cinema, mas ao mesmo tempo parece que eles não querem deixar fácil demais, e isso começa a causar alguns problemas, sabe? Bom, o Sully acorda o nosso protagonista, que está muito pistola com ele, questionando o paradeiro do seu irmão. Sully então relata que o Sam na verdade está morto. Eles estavam juntos tentando pegar o diário quando a Jo e os seus capangas começaram a atirar desenfreado, e uma das balas ali acabou pegando no Sam. O Nathan ele fica muito pistola porque o Sully deixou o irmão dele para morrer e foi embora, mas ainda assim decide continuar com o que o irmão dele começou, né, para conseguir honrar a memória dele. Vamos então para Santiago Moncada, no qual nós vemos que ele na verdade contratou a Chloe. Ele já havia contratado ela há um bom tempo para que ela agisse ali de agente duplo. E agora eles vão para Filipinas, local onde acreditam estar o tesouro. E na verdade todos vão para Filipinas porque os nossos dois malucos se esgueiram para dentro do avião do Moncada. O Moncada vai fazer aquele discurso ali de vilão de filme de ação, até que ele é traído pela Jo, passa a lambida nele, assumindo a liderança daquela expedição. A Chloe, percebendo que poderia dar merda pra ela resolve simplesmente vazar. Os capangas da Jo começam a procurar pela mulher, enquanto isso nós vemos que o Nathan e o Sully se esconderam ali dentro do carro do Santiago, e agora eles saem do carro e roubam o mapa. Eles vão conseguir fugir, porém o Nathan ele quer vingança e ameaça liberar as caixas ali no ar se a Jo não contar como ela matou o irmão dele, se ela realmente matou o irmão dele. Antes que a vilã pudesse responder, o Sully simplesmente aciona o paraquedas e sai completamente vazado. E isso já causa ali o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada nessa história, né? Nathan então, sem muitas alternativas, resolve liberar a carga no ar e começa todo mundo ali uma cena de ação desenfreada, atiração, porradaria, cena de luta, morte e tudo mais. O nosso protagonista tenta escapar ali enquanto as caixas são ejetadas, mas acaba ficando com o pé preso em uma delas, o que nos leva à cena do começo do filme ali, no qual ele tá no ar lutando contra diversos capangas enquanto ele vai subindo o avião e tudo mais. Mas agora nós temos outra perspectiva, nós vemos como a Chloe foi achada e agora luta contra a Jo e também os capangas dela. Até que sem muita alternativa, ela joga uma caixa para fora do avião e entra dentro do carro do Moncada e sai vazada, nesse processo atropelando o Nathan. Ambos estão caindo ali do carro e aí eles resolvem saltar ali para aquele caixote que ela resolveu jogar para fora do avião. E aí o Nathan ele consegue acionar o paraquedas e eles caem em segurança ali no mar. Eles veem uma costa e descobrem que tem uma espécie de resort lá, e o engraçado dessa cena é porque tem um personagem ali, ó, um turista, que pergunta o que aconteceu com eles, e aí o Nathan explica tudo que houve ali, o bagulho do avião que caiu, um monte das caixas e tudo mais, e aí esse personagem diz que algo parecido aconteceu com ele, e isso porque esse personagem é nada mais nada menos do que Nolan North, o dublador original dos jogos de Uncharted, né? Ele dubla o Nathan Drake nos jogos de Uncharted, né, que é um easter egg aí pra rapaziada que é mais fã do jogo aí e gosta bastante, né. Bom, no hotel eles olham ali um mapa que é idêntico ao que o Sully está em posse, o que faz crer ali que eles não precisavam realmente ter invadido o avião, mas ao mesmo tempo esse mapa ele só consegue ser usado realmente porque a Chloe tinha analisado o outro mapa, então, né, isso fica meio perdido, mas enfim. Eles procuram ali por pistas que o Sam deixou nas cartas, eles vão tentando procurar ali até que a Chloe fica muito cansada e resolve ir dormir. Então o Nathan ele tem uma ideia e ele usa o mesmo truque que ele usou ali no começo do filme. Ele usa o fogo para revelar o que está oculto e voa lá. Ele descobre que na verdade as chaves são bússolas, então ele as utiliza como compassos, marcando definitivamente
o local do ouro. Ele pensa em acordar a Chloe, mas acha que ela pode o trair, então deixa coordenadas falsas na mesa e vai descansar. No dia seguinte, as suspeitas de Nathan se concretizam. A mulher realmente morde a isca e vai para o local errado, pois nesse filme só tem traidor, né? Não tem uma pessoa aí que não trai ninguém. Enquanto ela vai para o local errado, ele vai para o local certo, mas acaba sendo visto ali pela Jo e seus capangas. Ele vai adentrando ali dentro de uma caverna e passando por algumas etapas até que chega de fato aos 2 navios. Quando ele entra dentro de um deles, o Sully aparece. Ele havia seguido o garoto por conta daquele app de rastreamento. Nathan está muito pistola ali porque ele queria ter achado o tesouro com o seu irmão, mas o Sully ali diz que o Sam estaria completamente orgulhoso dele, orgulhoso do que ele se tornou ali, né? Um ladrão. Na final das contas é isso, né? Mas enfim. Mas eles não têm muito tempo ali pra ficar conversando, trocando ideia, colocar o papo em dia, porque a Jo tá vindo, então eles precisam se esconder dentro do navio. Os capangas dela começam a procurar ali pelos dois, mas eles acabam não achando, então eles começam a içar os navios com helicópteros. Nossa dupla então decide finalmente sair dos seus esconderijos e começa uma porradaria ali sem limites ali no convés do navio, que lembra Piratas do Caribe, né? Na verdade não lembra não, mas é só a referência aí, né? Essa luta termina com o Sully roubando o helicóptero que levava o navio. Porém, a Jo vem atrás deles com um outro helicóptero em seu encalço, né? Ela tá perseguindo eles. O Sully tenta despistar ali o outro helicóptero, enquanto no convés o Nathan vai lutando ali com todo mundo que sobe no navio. E realmente toda essa cena, né, desde a parte que eles resolvem sair do esconderijo deles até o final desse filme, vai parecer realmente uma emulação de um jogo. Tem até realmente as waves, né? Então o Nathan ele começa a lutar com alguns inimigos, luta com alguns inimigos mais fracos, aí depois de algum tempo ali vem um inimigo um pouco mais forte, ali um inimigo mais pesado e tal, tá ligado? É bem realmente ali coisa de videogame. Bom, nosso protagonista então utiliza a pólvora que ele havia pego ali para conseguir atirar uma bala de canhão no helicóptero do inimigo, fazendo com que ele quebre. Mas a Jo, que é dura na queda, ela resolve pular para o navio de Nathan e aciona a âncora, fazendo o helicóptero parar no ar. Ela e Nathan vão lutando ali para tentar alcançar o topo do helicóptero para conseguir se salvar. O Sully, que havia perdido ali sua bolsa de ouro, né, que ele tinha uma bolsa ali que ele tinha muqueado algumas lascas de ouro, ele tenta recuperar ela agora, mas ele decide fazer um sacrifício, pegar essa bolsa e arremessar na Jo ali para conseguir livrar o Nathan e conseguir puxá-lo para dentro do helicóptero. Isso porque o helicóptero ele não aguenta o peso da âncora do navio e ele se parte ali em uma parte, então o navio ele fica ali para a guarda das Filipinas. Nós vemos também que a Chloe chegou tarde demais ali no pagode, então o Sully diz que o garoto ali, que o Nathan está finalmente aprendendo ali os meandros da profissão de ladrão. O Nathan então diz que ele aprendeu com o melhor ali com o Sully e mostra para o homem ali que ele pegou algumas peças de ouro, o que faz com que o Sully fique completamente feliz ali porque o Nathan pegou bastante peças de ouro, ele conseguiu recuperar algumas, né? O que nos leva para um final bem enigmático. Nós estamos na prisão, nós vemos um homem escrevendo uma carta endereçada para o Nathan Drake, dizendo para ele tomar cuidado, e ele assina a carta com uma inicial, com a inicial S, o que indica assim que Sam, o irmão de Nathan, está realmente vivo. Bom, no final do filme nós temos uma cena pós-créditos que eu acabei não vendo, então por isso que eu não tá no vídeo, eu tô fazendo essa parte depois de editar o vídeo, em que nós temos o Sully e o Nathan roubando um mapa nazista de um cara. Só que quando eles estão saindo desse bar, eles acabam sendo rendidos por alguém que nós não sabemos quem é ainda. Uncharted é um filme que tenta realmente emular algumas coisas dos jogos, mas o que funciona em uma mídia parece não funcionar tanto em outra. Como eu já pontuei, o Tom Holland parece mais fazer uma extensão do personagem do Homem-Aranha do que propriamente criar uma identidade própria do Nathan Drake nesse filme. Esse tipo de filme ele serve muito para duas coisas, né? A primeira coisa é para levar os fãs dos jogos ao cinema, né? Então você já tem um público ali que consome esse tipo de história, né? Já consome esse jogo, então você vai levar eles para o cinema, conseguiram um dinheiro. E a outra coisa
coisa é pegar esse público do cinema e levar eles para os jogos, para conseguir dar uma sobrevida para os jogos realmente, fazendo com que essas pessoas que só assistiram o filme tenham interesse de jogar o jogo. E essa segunda parte realmente funciona muito bem, porque mesmo esse filme não sendo nada demais, eu realmente fiquei bem interessado pela história de Uncharted. Eu tô quase comprando um PlayStation para jogar o Uncharted 1, 2 e 3, essa que é a verdade. É um filme que conquistou algum público de certa forma e podemos ver isso bem pelas suas notas, né? Enquanto no Rotten Tomatoes tem uma avaliação ali da crítica de 41%, do público nós temos 89%, que é bastante coisa. Enquanto isso no IMDb ele tem uma nota ali do público também de 6,3 e no Letterboxd ele tem 2,6 estrelas de 5, o que mostra que é um filme realmente mediano, mas que de certa forma conquistou ali algumas pessoas, conquistou ali de certa forma um público, o que é muito importante porque a própria Sony já confirmou que pretende sim fazer uma continuação, ainda mais ali por esse primeiro filme terminar de uma forma bem enigmática ali, com o irmão do Nathan vivo ali, com o Sam vivo. Isso pode criar diversas possibilidades novas. O filme custou impressionantes 120 milhões de dólares para ser feito e arrecadou ainda mais impressionantes 400 milhões de dólares em bilheteria, o que é um lucro considerável ali. Ele se pagou e mais do que se pagou gerou lucro, né? Mas eu quero saber de vocês, vocês gostam de Uncharted? Gostam do jogo? Gostam do filme? Querem uma continuação de Uncharted? Deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia maneirinha. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum outro resumo aqui do canal, resumos maravilhosos e outros conteúdos também bem bacanas. Deixem o like se gostaram do conteúdo, que assim eu entendo que vocês gostaram bastante e trago cada vez mais resumos mais rápidos aí para vocês. Em falar nisso, vocês podem comentar aí embaixo também quais filmes vocês querem ver aqui que eu trate no canal, que eu faça um resumo e tudo mais. Vejam os outros vídeos do canal, os outros resumos que são bem legais também. Eu vou deixar um card aí passando para vocês clicar e ir direto ali ver os outros resumos que tem coisas bem legais também. Me sigam nas outras redes sociais porque lá tem conteúdos bem maravilhosos também, assim como esse é maravilhoso. Nas outras redes sociais também tem conteúdos curtos bem legais também. O link vai estar aí na descrição para você me seguir lá. Me despeço aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!